Olá, meus queridos, graça e paz para vocês. Estamos aqui hoje na terça-feira, no terceiro dia da Semana da Paixão. Lembrando que a Semana da Paixão inicia um domingo anterior ao domingo de Páscoa. Então tivemos já o domingo, com a entrada triunfal, tivemos a segunda-feira, quando Jesus fala a respeito da figueira e ministra sobre fé, e hoje, terça, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre os dias que antecederam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tá bom? Então, os textos de hoje, eles se iniciam no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23, quando Jesus, inicialmente, ele tem a sua autoridade questionada lá no templo, e depois ele apresenta algumas parábolas muito importantes, muito conhecidas nos dias de hoje, mas que na época causaram um impacto nas pessoas, né? Como causa até hoje, é que a gente já ouviu repetidas vezes, né? Mas imagina a pessoa ouvir pela primeira vez. Então, aqui no versículo 23 de Mateus 21, vai dizer assim, terça-feira, né? Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então eles questionaram a autoridade de Jesus para fazer milagres, para ministrar sobre fé, para estimular o povo a viver uma vida digna. E a questão deles era: com que autoridade você faz isso? E Jesus fez a mesma pergunta: com que autoridade vocês fazem o que estão fazendo? Eles não souberam responder, então ficou elas por elas, né? E eles não tiveram como argumentar com Jesus sobre a autoridade dele, visto que a autoridade dele era visível de fato. Então Jesus entra iniciando aqui algumas parábolas. Dentre elas temos ali a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores, e temos a parábola também da festa, do banquete de casamento, que está lá no capítulo 22 de Mateus, que vai iniciar assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino de Deus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seus filhos. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os gestantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aquele assassino que queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Olha que interessante, irmãos. Um rei havia preparado um banquete, uma grande festa de casamento, e convidado as pessoas mais importantes e influentes da cidade. E essas pessoas não deram importância, não quiseram, não foram, disseram que tinha outra coisa para fazer. Então o rei, no final das contas, falou: quer saber do que mais? Já que eles não querem, vão nas ruas e convidem a todos que vocês encontrarem. Irmãos, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Nós temos um banquete que está posto para nós, um banquete de palavra, de fé, de graça, de conhecimento. Mas muitas pessoas estão, às vezes, tão acostumadas com isso que elas acham que isso é mais uma coisa da vida, é uma coisa corriqueira, é só um estudo bíblico. Não é, irmãos. Isso é um maná dos céus. E assim como o maná dos céus lá no deserto com o povo hebreu, ele tinha que ser ingerido todo dia um pouco. Não podia guardar para o dia seguinte. Então todos os dias eles tinham que comer daquele maná para se manterem alimentados, fortes e saudáveis, prontos para conseguirem atravessar o deserto. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Nós temos que ter comunhão com Deus diariamente. Senão nós não vamos estar prontos para passar pelos desertos.
Os desertos podem surgir, irmãos, mas o tempo em que nós vamos permanecer ali vai depender do nosso comportamento, do nosso conhecimento, da maneira como nós reagimos ao deserto. Então, o maná é um alimento diário. A palavra de Deus, ela é um alimento diário. Nós temos que todos os dias estar prontos. Mas algumas pessoas encaram isso como uma coisa corriqueira e às vezes deixam de lado, porque tem muita coisa para fazer. Tem trabalho, tem estudo, tem isso, tem aquilo, e a palavra vai ficando sempre de lado para depois. Domingo eu vou à igreja. Meus queridos, o dia é hoje. O dia é agora. O alimento está sendo posto à mesa para você agora. Mas se você não quiser, o Senhor não vai desperdiçar esse alimento. Ele vai chamar outras pessoas que vão se alimentar. Mas era para você. Então não rejeite. Sente-se à mesa e participe desse banquete que o Senhor preparou para você. Amém? Maravilhoso isso, né? Obrigado, Jesus. Continuando aqui, nós vamos ter também aquele famoso texto onde Jesus fala sobre o pagamento de impostos, quando ele é questionado sobre essa questão, né? Se ele deveria pagar imposto ou não. No capítulo 22, a partir do versículo 18, vai dizer assim: Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição que estava na moeda? Disseram: De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Irmão, Jesus tinha seguidores, mas também tinha perseguidores. Pessoas que estavam o tempo todo tentando procurar alguma coisa para poder incriminar a Jesus, fazê-lo cair na lei, tentando armar uma cilada, uma arapuca, para podê-lo fazer cair em alguma das regras da lei. E eles não conseguiam, porque Jesus era muito sábio, Jesus é muito sábio. Então, quando eles falaram sobre impostos, eles falaram, Jesus quis dizer o seguinte: você mora aqui? Você vive aqui nessa cidade? Nessa cidade tem que pagar imposto? Então paga imposto. Agora, o fato de você pagar o imposto para César, para o reino, não significa que você vai ter que negar aquilo que você tem que entregar para Deus. É isso, meu irmão. Estamos vivendo num lugar onde existem leis dos homens, temos que cumpri-la. Se você não está satisfeito, mude de lugar, vá para outro lugar. Agora, não vai ter lugar que não vai ter imposto, nesse caso, tá? Só para descontrair um pouco aqui. Em qualquer lugar do mundo que você for, vai ter. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte: não fique dizendo que você não pode fazer para Deus porque você está fazendo para um governo, para A ou para B. Esses homens, essas leis humanas, vão sempre existir. E até quando nós vamos deixar de cumprir a lei de Deus por causa dessas desculpas que nós damos? Temos que ser generosos com o reino, irmãos. Temos que ser abençoadores no reino de Deus. O Senhor foi quem nos concedeu saúde, trabalho, dignidade, para vivermos uma vida melhor. Então nós temos que honrar essa oportunidade que Ele nos deu. E sim, estou falando de dinheiro, sim. Nós temos que ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, entender que tudo vem dEle, tudo é por Ele e para Ele. Então Ele é que nos capacita, Ele é que nos possibilita termos, realizarmos. E quando nós entregamos, ofertamos, nós estamos simplesmente dedicando a Ele aquilo que foi Ele que nos deu. Então, quando eu oferto, eu lanço uma semente no reino de Deus. Mas quando eu dizimo, eu entrego o fruto daquela semente, que na verdade germinou na minha vida. A oferta é para o reino, mas ela vai frutificar para mim. E eu vou devolver o fruto, parte desse fruto, para o reino de volta. Pense nisso e faça a sua parte. Amém? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então repare que a terça-feira foi teve muita coisa acontecendo nessa terça-feira, né? Jesus também agora vai falar em alguns momentos, sobre ressurreição, sobre morte, e ele vai falar também sobre o maior dos mandamentos. Capítulo 22, a partir do versículo 34, vai dizer assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mais uma vez, tentando pegar Jesus, fazê-lo cair, né, na lei. Versículo 37 vai falar: Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Olha só, irmãos, a lei mosaica, ela tinha mais de 600 itens. E eles perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Eles acharam que Jesus ia citar um daqueles. E Jesus está dizendo assim, é amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a você mesmo. Se você ama a Deus e ama seu próximo como a você mesmo, você não vai descumprir nenhuma lei, você não vai desagradar a Deus, você não vai cobiçar o que é do próximo, você não vai idolatrar a outros deuses, você vai respeitar a sua mãe e seu pai, você vai dedicar tempo para a obra de Deus. Então, simplesmente entendendo o que é o amor, você vai estar cumprindo toda a lei do Senhor. Você não precisa se preocupar em decorar regras que o Senhor deu a Moisés em um determinado momento por um motivo específico. Se você simplesmente entender que o amor é a chave para cumprir tudo aquilo que o Senhor quer que você cumpra, você não precisará mais se preocupar em decorar regras. Simplesmente ame ao Senhor e ao seu próximo como a você mesmo. Agora, como a você mesmo é para você refletir. Como você tem se amado? Jesus está dizendo assim, a maneira como você está tratando o outro é a maneira como você quer ser tratado. A maneira como você demonstra amor pelo outro é a maneira como você se vê amado. Então, se alguma coisa está errada, se alguma coisa não está indo bem, reflita sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te direcionar sobre o que deve ser mudado, alterado ou melhorado na sua vida. Amém? Então, ame ao Senhor, ame ao seu próximo, como a você mesmo. E ele continua ainda um pouco mais, ele chama mais uma vez aqueles homens mestres da lei de hipócritas, né? Porque eles estavam muito preocupados em fazer o povo cumprir algumas regras que eles mesmos não cumpriam, e Jesus ele não tinha medo de falar a verdade para eles. Inclusive nesse momento aqui no capítulo 23, vai ter uma hora que ele vai falar explicitamente sobre dízimo. Está lá no capítulo 23, versículo 23 de Mateus, que fala assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, mais uma vez, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Serem justos, serem misericordiosos e serem fiéis, terem fé. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Quando ele fala aquelas outras, ele está falando a respeito do dízimo, que os homens, mais uma vez, estavam tentando pegar Jesus numa falha, né? Tentando fazer Jesus falhar. Mas Jesus, muito sábio, não caía na deles. E olha no versículo 33 ainda desse capítulo 23 de Mateus. Olha como é que Jesus trata eles. Serpentes, raça de víboras. Ou seja, vocês rastejam, são venenosos, traiçoeiros. Como vocês escaparam da condenação do inferno? Por isso, eu estou lhes enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Irmãos, os maiores embates de Jesus foram com seus irmãos. Com seus irmãos de raça, né? de nação. Foi com os judeus, irmãos. Os grandes embates de Jesus não foram com os romanos, não foram com os povos inimigos, foram dentro de casa. Reflita sobre isso. Quem crucificou Jesus foram os seus irmãos, foram os fariseus, foram os mestres da lei. Porque Roma só cumpriu uma regra. Roma não se metia na questão religiosa, Roma não se envolvia no relacionamento do judeu com o judeu. Mas havia um acordo lá entre o chefe da sinagoga, entre o chefe dos judeus e o líder de Roma. Quando os judeus trouxessem alguém que eles dissessem que tinha cometido um crime, Roma punia com prisão, com açoite ou com a crucificação. E foi isso que fizeram com Jesus. Por quê? Porque aqueles judeus, aqueles líderes religiosos, não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Estavam com inveja, estavam apegados a regras onde eles não tinham nenhum tipo de envolvimento espiritual, era apenas para cumprir, para o outro ver. Eles só queriam ser vistos como homens que fazem as coisas certas. Eles queriam ter status, eles queriam estar bem na sociedade, mas eles de fato não queriam cumprir
o chamado de Deus na vida deles e não queriam cumprir os mandamentos do Senhor, principalmente a regra do amor. E quando Jesus vem e enfrenta eles e mostra para o povo que é possível servir a Deus em amor, eles se encontram de uma maneira afrontada e eles tentam acabar com Jesus porque eles têm medo de Jesus tomar o lugar deles. Só que Jesus não veio para esse reino mundano, Jesus veio para um reino espiritual e eles também não entenderam isso. Então armaram toda uma cena para matar Jesus, só que isso fazia parte do plano. Eles não fizeram nada que o Senhor já não soubesse que eles fossem fazer, ao contrário. Tudo isso fazia parte do plano da salvação para resgatar o homem à comunhão com Deus. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Então, lá no capítulo 24 de Mateus, tudo isso na terça-feira, tá, irmãos? Ele vai falar a respeito do final dos tempos e os discípulos eles ficam mais um pouco preocupados com essas questões. Eles não estavam entendendo direito o que Jesus queria dizer, mas Jesus estava ali com eles. Tanto é que depois da ressurreição de Jesus, Jesus volta, passa mais um período com eles, relembrando tudo que ele havia dito e trazendo-os para o ministério. A ressurreição de Jesus trouxe aqueles homens para o ministério ao qual eles foram chamados. Então, o nosso ministério, nosso chamado no reino de Deus é baseado na ressurreição de Jesus, no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor. No versículo 36 do capítulo 24, vai dizer assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, não se esqueça. Fique atento. Os dias estão passando e a gente começa a entrar num modo de esquecimento. A gente entra nessa rodinha de rato, que é o mundo, que é o sistema que rege esse mundo. E a gente só pensa em acordar, trabalhar, comer, dormir, gastar dinheiro, investir, comprar, gastar, pagar. E a gente esquece às vezes de olhar para o Pai, de olhar para cima, de parar e perguntar: por que eu estou fazendo tudo isso? Mas a sua vida ela não existe apenas para que você compre, consuma, pague contas. Ela existe para que você tenha comunhão com seu pai, com seu irmão, para que você tenha uma vida plena, digna, feliz, de verdade. Por isso que, mais uma vez, eu repito o que eu falei no começo: o maná dos céus era um alimento diário. E esse alimento diário sustentava o povo no deserto e os fortalecia para enfrentar as tempestades de areia, de vento, e os fortaleceu a ponto de alcançarem a terra prometida. O nosso maná diário, adoração, comunhão com Deus, fazer as nossas devocionais, ter o nosso momento íntimo com o Senhor, tudo isso fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa mente, renova a nossa mente com a palavra e nos deixa mais fortes para enfrentar os desafios desse mundo. Tá bom? Depois ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, muito conhecida também, a parábola dos talentos, e assim vai indo. E lá no final, no capítulo 26, ainda no início do 26, é o final da terça-feira, onde ele começa a contar sobre aquela que seria a traição que ele iria sofrer. E antes disso, no meio da conversa, nós vamos ler um texto aqui, no capítulo 26, versículo 6, que é quando uma mulher unge Jesus. Versículo 6 diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, um leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que interessante, irmão. Jesus está ali reunidos com aqueles homens, de repente entra uma mulher no cenário com um vaso de alabastro. O alabastro era um tipo de pedra, como se fosse um mármore, um granito, que era feito para guardar líquidos muito preciosos. E ela tinha ali um perfume muito valioso, né? A história não conta como é que ela juntou, como é que ela teve acesso àquilo, mas a gente sabe que valia muito dinheiro, porque os discípulos falaram: se ela vendesse, desse aos pobres, né? Então, irmãos, nem sempre é caridade, nem sempre o modo como nós temos de demonstrar que amamos a Deus é fazendo caridade, porque isso você pode fazer sem amar. Você pode doar uma cesta básica, mas isso não é um ato de amor? Às vezes não.
Às vezes é um ato mecânico. Às vezes é um ato igual lá aos fariseus, mestres da lei, que Jesus chamou de hipócritas, de serpentes, que só faziam as coisas para parecerem que eram boas pessoas. Mas quando nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, nós temos que fazê-lo, irmãos. Jesus aqui estava sendo preparado para a sua morte. Era comum preparar o corpo do morto para ser enterrado. Então essa mulher, ela veio trazer essa mensagem. O mestre, o corpo dele, vai sofrer, então já vou prepará-lo. Ela não sabia disso, né? Mas ela sentiu no espírito dela em fazer. Tanto é que ela ofereceu o melhor que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha naquele momento, que era aquele vaso cheio de perfumes valiosos. Então ela ungiu o corpo de Jesus, preparando-o para aquele sacrifício que iria acontecer. Nós temos que entender que nós não fomos chamados, irmãos, para ficar só fazendo caridade às outras pessoas. Isso faz parte da vida do cristão. Isso tem que ser uma das coisas que nós fazemos. Mas o nosso chamado principal é adorar a Deus, é servir ao Senhor, seja lá da maneira que Ele pedir para que nós façamos. Mas o principal é cumprir por amor, não por causa de uma regra, não para aparecer para os outros que você é bom, não para ter um status, não para ficar bem na foto. Né? Vou fazer uma doação de cesta básica, vou tirar uma foto aqui, estou doando a cesta básica. Aí faz uma selfie, lança nas redes sociais. Para quê? Por quê? Quem ama de verdade não precisa ficar provando que ama, simplesmente ama e faz. Amém? Por hoje é isso, irmãos. Amanhã a gente vai continuar com os acontecimentos do dia de quarta-feira. Pegue esses estudos, leia mais um pouco em casa, leia os capítulos 22, 23, 24, 25, 26 de Mateus e você vai entender os acontecimentos de terça-feira. E amanhã, repito, falaremos sobre a conspiração para atrair Jesus. Quarta-feira, aguardo vocês. Fiquem com Deus.